Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. e Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Deputados, públicos, jornalistas, funcionários. Nesta primeira ronda de sessão de perguntas à Câmara, os Verdes apresentam 3 temas ao plenário da Assembleia. O primeiro são as casas de função no Parque Florestal de Monsanto. Comecemos por recordar que em 2014 o Executivo intentou proceder à alteração dos atuais usos para as casas de função municipais números N4 e S8. Em 2016 chegou mesmo a existir uma proposta no orçamento participativo da cidade para que fossem reabilitadas as casas de função em Monsanto, integrando-as no parque e fazendo delas suporte para a promoção da atividade física no Parque Florestal de Monsanto. Mais recentemente, o Grupo Municipal dos Verdes constatou uma referência à reabilitação de 3 casas de função, a N5, N12, N31, e procedimentos públicos de aquisição ou empreitada para as casas N12 e N31 em início de obras, porém, sem se mencionar a que finalidade se destinavam. Por isso, gostaríamos de obter esclarecimentos mais objetivos, assim como qual o ponto de situação destas casas de função. Que projetos tem o pelouro em curso para as casas de função do Parque Florestal de Monsanto e a que uso se destinam? Serão, por exemplo, os que foram enumerados no orçamento participativo, sim ou não? Será que a Câmara está recordada das conclusões do debate realizado nesta Assembleia sobre o Parque Florestal de Monsanto, onde se presumiu que as soluções de reabilitação de edifícios devolutos fossem publicamente apresentadas, procurando ir ao encontro dos projetos originais e viabilizando a sua preservação? E recorda-se que também foi aprovado por unanimidade que futuros investimentos realizados no parque tivessem como premissa base o interesse público, a recuperação de património municipal e a sua beneficiação para acesso e usufruto não privados, mas públicos. Segundo tema, a Comissão Técnica dos Solos Contaminados. Em 8 de março de 2017, durante uma conferência sobre gestão de solos contaminados promovida pela Associação de Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, pela Zero, a Associação Portuguesa do Ambiente anunciou a criação de uma comissão técnica para monitorizar e gerir questões ligadas à contaminação dos solos, ficando-se a saber que esta comissão integrava, além de técnicos da APA, da CCDR, LVT, da DGS, dos agrupamentos de Centros de Saúde de Lisboa Central, da IGAMAOT e Serviço Municipal de Proteção Civil, integrava também representantes da própria Câmara Municipal de Lisboa. Esta Comissão Técnica deveria elaborar recomendações a adotar a nível de licenciamento, acompanhar a execução, fiscalização e inspeção de futuras obras e respectivo enquadramento legal, com o objetivo de criar um documento orientador para essas mesmas obras. Exatamente 1 ano após a sua constituição, apenas se sabe que se prevê proceder à inventariação de locais potencialmente contaminados na cidade de Lisboa. Considerando que esta Assembleia aprovou, por iniciativa dos Verdes, um conjunto de propostas sobre os solos contaminados, devendo o Executivo prestar periodicamente contas do trabalho desenvolvido face a um assunto de extrema importância, como a segurança e saúde públicas, gostaríamos de saber, em concreto, o que está de facto a ser feito sobre esta matéria. Que medidas foram já definidas pela Comissão Técnica de Monitorização de Obras em Solos Contaminados? Que acompanhamento está a ser feito pela Câmara em relação a novas obras em solos contaminados, de forma a evitar os problemas registados a quando do início das escavações para a construção, por exemplo, de parques de estacionamento ou outras obras? São ou não obrigatórias e estão ou não a ser efetuadas análises aos solos antes do início de qualquer obra, em locais potencialmente mais problemáticos? E, tendo em conta que há mais de 2 meses foi aqui aprovada por unanimidade uma recomendação dos Verdes, em que num dos pontos se deliberou que a Câmara exigisse junto do Governo que fossem retomadas as funções desta Comissão Técnica, os Verdes gostariam de saber que diligências encetou, entretanto, o Executivo neste sentido. A questão seguinte diz respeito à fiscalização da Carris por empresa de segurança privada.
Soubemos recentemente, e apenas pela comunicação social, que desde 12 de março de 2018, a Carris passou a recorrer a seguranças de uma empresa privada para fiscalizar os títulos dos utentes nos autocarros e elétricos. A Carris, tentando explicar que a medida se deve ao elevado número de coimas passadas em 2017, defende-se que só assim poderá combater a fraude por falta de bilhete, passe fora de validade ou não validado. A Carris, que comporta nos seus quadros fiscais em exercício de funções, justifica ainda esta prestação de serviço externa com o argumento de não dispor de recursos humanos que possam fazer face à necessidade de serviço e que esta subcontratação de fiscais começará por ter uma duração inicial de 6 meses, o que para os verdes não deixa de configurar uma inaceitável abertura de porta a privados. Neste contexto, o que os verdes pretendem entender é o seguinte: foi ou não ponderada a possibilidade de reconversão profissional dos atuais trabalhadores da Carris com a finalidade de garantir este serviço? Em alternativa, e decorrido mais de um ano da passagem da Carris para a Câmara, já foram ou não abertos concursos para a admissão de pessoal para estas funções? Se ainda não foram, tal deve-se a falta de planeamento ou por questões orçamentais? É que, se há dinheiro para externalização deste serviço, será que não o há para contratar trabalhadores diretamente para a Carris? Por outras palavras, existem recursos financeiros para subcontratar a privados, mas não para admitir trabalhadores para o seu mapa de pessoal? E, finalmente, se hoje foi feita a abertura desta porta, aliás, desta janela de oportunidade a privados, qual é o próximo setor da empresa que a Câmara tenciona privatizar? Obrigado, Sr. Presidente, em exercício.